todos. Neste momento, quero estar agradecendo a cada um de vocês que oraram por mim, que desejaram forças para a minha família. Me sinto muito honrado por Deus, pelo livramento que Ele me concedeu e pelo milagre que Ele fez em mim, por mim. E neste momento quero estar passando a oportunidade para minha mãe, para ela estar contando o testemunho, pois não lembro nada do acidente, e agora a oportunidade está com ela. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Para iniciarmos, eu quero deixar aqui no Salmo 116, no verso 12, que diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? É muito pouco que eu posso oferecer a Deus por todos os benefícios, as benevolências que Ele tem feito, pelos milagres, pelos livramentos, pela vida restaurada do meu filho. E nessa tarde eu quero assim dizer aos irmãos que no dia 23 de maio foi um dia muito difícil. Amanheceu como um dia normal, saí para trabalhar ainda pela madrugada, um sábado, uma manhã gelada, garoa, e eu fui ao meu trabalho. E o meu filho, ele saía depois de mim, ele saiu às 6 da manhã para ir ao trabalho. E naquela manhã, como eu já disse, chuvosa, gelada, e quando ele estava indo no seu percurso, ele se perdeu em uma curva e veio assim a bater o carro em um poste. E por volta de 9 horas da manhã, quando eu estava ali no meu trabalho, eu recebo uma ligação da minha filha dizendo que aqui tinha alguns policiais que veio trazer uma notícia de que o meu filho tinha batido o carro. E aquele policial falava comigo assim que eu pudesse ficar tranquila porque era algo simples, não era nada grave, que ele só havia sofrido alguns arranhões e que se eu quisesse até eu poderia continuar trabalhando. E qual é a mãe que vai ouvir isso e vai ficar tranquila, né? E eu logo ali saí e fui em rumo ao hospital, mas acreditando que não fosse nada grave. Fui até de trem. E no percorrer daquela viagem que eu estava indo para Itaquaquecetuba, eu trabalho em Mogi, e peguei o trem para ir para Itaquá. E as minhas filhas daqui pegaram um Uber para ir também até o hospital. Até porque o policial veio até aqui na minha casa trazer a notícia de que ele havia batido o carro e trazer também alguns pertences dele. E naquele percurso que eu estava indo, a minha filha ligou novamente, dizendo para mim apressar, porque a coisa era mais séria do que a gente estava imaginando. Porque nesse percurso que elas estavam indo com o Uber, aquele motorista do Uber falou para elas que tinha visto o acidente e que o carro estava muito estragado e que acreditava que quem bateu aquele carro não teria sobrevivido. E nisso ela mandou um áudio para mim chorando. E aí eu fiquei desesperada e comecei a chorar dentro do trem. E algumas pessoas que estavam ali comigo começaram a me consolar, me perguntar o que tinha acontecido. E eu não sabia, eu só falei, meu filho bateu o carro e eu não sei o que está acontecendo, ele está no hospital. E ao chegar no hospital, eu deparei com uma cena desesperadora. As minhas filhas chorando muito porque uma delas viu o Paulo Henrique ali na emergência, todo quebrado, todo ensanguentado. E quando eu cheguei ali, eu me deparei com essa cena terrível, só que eu não pude ver o Paulo, porque ele já estava na emergência, já estava sendo preparado para entrar para uma cirurgia. E nesse meio termo, o médico cirurgião, no neuro, ele mandou me chamar. E eu entrei ali. E quando eu entrei, ele falou: mãe, eu estou indo agora para realizar a cirurgia no Paulo Henrique,
Porém, eu quero te falar que a situação do Paulo Henrique é muito grave. Ele não tem muitas chances de sair vivo dessa cirurgia, porque o caso dele, o acidente dele é muito grave. E eu fiquei desesperada e falei para ele: doutor, pelo amor de Deus, salva a vida do meu filho. E ele falou para mim: mãe, assim como eu faço com todos os pacientes, eu vou fazer com o seu filho. E eu falei para ele: doutor, eu sei que você é um bom médico, você é competente, mas por favor, deixa Deus usar suas mãos, salva a vida do meu filho. E ele falou para mim: mãe, vou fazer todos os procedimentos necessários, como profissional que eu faço com todos os pacientes. E eu falei: sim, doutor, eu sei, mas por favor, deixa Deus usar suas mãos. Deus vai te usar de uma forma tão diferente hoje como nunca usou. E ele olhou para mim com um sorrisinho sem graça e disse: mãe, se você crê assim, assim vai ser. Eu assinei ali aquele termo e ele entrou para a sala de cirurgia, onde já estava o meu filho, ali sendo preparado para passar por aquela cirurgia. Retornei ao pátio do hospital e levei aquela notícia às irmãs do Paulo Henrique e às pessoas que estavam ali conosco. O semblante de todos ali caíram, as meninas em desespero chorando e orando, pessoas que estavam ali a trabalho ou para qualquer outra atividade, ficaram todos comovidos com a nossa situação. E ao dar a notícia, eu sentei e comecei a falar com Deus: Deus, se o Senhor quiser o meu filho do teu lado, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos ajudar a passar por essa fase. Aí vocês imaginam a cabeça de uma mãe, o que passa. Eu já pensava no velório, eu já pensava como seriam os nossos dias sem ele, eu já pensava como seriam os nossos dias sem ouvir ele tocar, sem ouvir ele cantar, eu já pensava como seria dar notícia para o restante da família, como seria eu voltar para minha casa, olhar para as coisas dele e sabendo que ele não iria mais voltar. Então passa milhares de coisas num momento só, em milésimo de segundo, num momento, sabe, que você não sabe nem como explicar. E ali o pastor André, a pastora Edivane estavam ali, começaram a orar por mim, me abraçaram naquele momento de turbulência, naquele momento sombrio. E eu ali só pedia para Deus para me dar força, só isso. E eu pedia para Deus assim: Deus, se o Senhor for recolher ele, se o tempo dele comigo foram só esses 20 anos, que o Senhor me ajuda, que o Senhor nos dá força, que o Senhor nos dá graça. E ali passaram algumas horas, e umas horas que parecem ser uma eternidade. Quando já estava dando quase 4 horas que ele estava lá no centro cirúrgico, eu chamei o segurança e pedi para o segurança que eu precisava ir ao saque do hospital, porque eu precisava de notícia do meu filho. O segurança me pedia calma e tentava nos ajudar ali com as suas palavras. E depois de quase 5 horas de cirurgia, o médico mandou me chamar novamente e falou que eu pudesse entrar com a outra pessoa. E aí eu tive assim certeza de que o Paulo não teria resistido, porque o médico disse que provavelmente ele não resistiria sair vivo daquela cirurgia. E o Marcelo, o filho do pastor Marcelo, entrou comigo para falar com o médico. E ao chegar lá, o médico falou: mãe, o seu filho está vivo, ele resistiu à cirurgia. E aí eu me alegrei. Quando eu me alegrei, ele falou: porém, mãe, o risco de morte dele é muito grande, muito grande. E se ele não morrer, as sequelas que ele vai ter é muito grave. Mãe, se o Paulo Henrique não morrer, a sua caminhada a partir de hoje está começando. E é uma longa estrada. O acidente do Paulo Henrique foi muito grave. Mãe, uma longa caminhada, uma longa jornada.
E eu disse a ele: doutor, assim como o Paulo Henrique saiu vivo dessa cirurgia, Deus, ele vai cuidar dele. E eu fico com a última palavra, que é a de Deus. E ele disse para mim mais uma vez, ele falou: mãe, se você crê assim, assim vai ser. E aí eu perguntei para ele por quanto tempo ele vai ficar internado, ele vai ficar no hospital. Ele falou: mãe, não temos ainda nenhuma previsão. Mas uma coisa eu digo, que o caso do Paulo Henrique é muito grave. Ele teve traumatismo encefálico, ele teve traumatismo craniano. Quando cortamos a cabeça do Paulo Henrique, tiramos um pedaço do crânio, o cérebro dele pulou para fora como uma bexiga. Está muito inchado. Por conta disso, é que o Paulo Henrique, ele vai ter graves sequelas, se caso ele sobreviver. E ali o meu coração de mãe gritava. A minha vontade era de gritar, era de ajoelhar, era de implorar aos céus, a Deus, que fizesse alguma coisa. Mas como serva de Deus e como mãe, eu me segurei, eu apertava muito o braço do Marcelo. E o Marcelo falava para mim: calma, irmã Janete, calma, irmã Janete. E eu ali com toda a minha fé, a minha convicção e com as minhas próprias palavras, eu tentava me consolar e dizer para Deus: Senhor, se tu quer o meu filho do teu lado, me dá força, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o médico ali falou para mim: agora ele está no centro cirúrgico, ele teve uma hemorragia cerebral. O caso do Paulo Henrique é muito grave. E ele me perguntou: mãe, você sabe o que é grave? Eu disse: sim, doutor. Ele disse: então, o caso do Paulo Henrique não é grave. O caso do Paulo Henrique é muito grave. E ali eu saí, levei a notícia às meninas, ao pastor André, a pastora Edivânia e o pessoal que estavam comigo ali. O semblante de todos caíram, todo mundo entristeceu, parecia que já era um velório. Vim na minha casa, tomei um banho, retornei ao hospital. E por volta das 7 e pouca da noite, eu pude entrar para ver o meu filho. E quando eu entrei naquele centro pós-cirúrgico, eu deparei ali com um menino que não parecia o meu. Todo deformado, entubado, respirando pelos aparelhos, em coma, e um dreno no cérebro dele, drenando ali o sangue, porque era muito sangue naquela cama. E eu ali debrucei em cima do meu filho, comecei a orar, comecei a olhar o corpo dele, ver se tinha mais alguma fratura. E por incrível que pareça, por mais grave que foi o acidente, as fraturas que ele teve foram só na cabeça. O inimigo, ele fez um plano de tirar a vida do meu filho. E foi exatamente na cabeça. E eu olhando ali o corpo dele, ele cheio de aparelhos, e eu ali mesmo desesperada, eu pude ver que ele não teve nenhuma fratura no corpo. E eu ali comecei a orar, pedir para Deus. Ficou um rapaz comigo lá, um técnico, e aquele rapaz, ele me consolava, ele me dizia palavras boas. Ele perguntou qual era o dia a dia do Paulo Henrique, e eu falei para ele: o meu filho é um servo de Deus, o meu filho é um adorador, é um maestro, é um músico da casa de Deus. E se Deus quiser o meu filho tocando lá no céu, eu vou ter alegria disso. Mas como vai ser a minha vida daqui para frente, a nossa vida daqui para frente? E ali deu o horário de eu sair, que era poucos minutos que eu tive para ver o meu filho. Saí daquele centro cirúrgico, vim embora, e foram dias assim, muito difíceis. Quando foi no outro dia, levaram o meu filho para a UTI, entubado e em coma induzido, ali somente pelos aparelhos. O meu coração de mãe dizia que ele estava vivo, mas no meu coração incrédulo dizia que ele estava morto. E era uma mistura de fé com incredulidade, irmãos. Eu não vou mentir, porque a gente é carne. E era um desespero, uma guerra por dentro. E eu e as meninas, a gente já
levantava de manhã chorando. Situação difícil, inexplicável. E ali foi para a UTI. Aí passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Quando foi no quinto dia que o Paulo Henrique estava naquela UTI, sem dar nenhum sinal, eu levei um áudio que as meninas gravaram aqui. Foi bem no dia do acidente mesmo. Quando nós estávamos aqui à noite, recebemos uma visita de um casal de pastores. E aquele casal chegou aqui e começou a orar com a gente no sábado à noite, que foi no dia do acidente. E o pastor Dionísio, que esteve aqui, ele pediu para que as meninas louvassem. Sabia que a situação estava difícil, mas pediu para que elas louvassem. E elas louvaram o hino. Qual é o hino? Respira. Respira. E aí elas cantaram aquele hino e uma delas gravaram no meu celular. E quando foi no quinto dia de internação do Paulo naquela UTI, entubado, elas pediram: mãe, quando a senhora chega lá, coloca no ouvido do Paulo para ele ouvir. E eu levei, chegando lá dentro daquela UTI, eu liguei o celular e coloquei o hino delas cantando para ele ouvir. Até então, o Paulo Henrique não tinha tido nenhuma reação. Ele estava respirando pelos aparelhos. E quando elas começaram a cantar naquele áudio que eu coloquei no ouvido dele, as batidas dele estavam em 96, que eu chegava lá e ficava olhando como é que estavam os sinais vitais dele, como é que estava a febre, e eu olhando ali, ele estava as batidas 96. E quando eu coloquei, aí começou a subir muito rápido. E o aparelho começou a apitar e foi parar no 136. Agitou muito e ele levantava as pernas, levantava a cabeça e eu fiquei desesperada, desliguei o celular e chamei a enfermeira e perguntei se era normal aquela atitude dele, aquela agitação, e ela falou: é normal, mas ele deve ter ouvido alguma coisa que emocionou ele. Você falou alguma coisa que emocionou. E eu não quis falar para ela que eu coloquei o celular, até porque não pode, devido aos aparelhos, que dá algo, né, nos aparelhos ali. E ali eu desliguei o celular, coloquei, aí a enfermeira chegou e aí eu comecei a falar com ele, pegar nas mãos dele, conversar, falar no ouvido dele: filho, calma, as suas irmãs estão lá, as suas irmãs te amam, a mãe te ama, o pai te ama, a igreja inteira está orando por você. E fui conversando, e ele foi acalmando. E saí dali naquele dia muito alegre. Foi o quinto dia de internação dele na UTI. Porque eu vi que realmente o meu filho estava vivo. Até então eu não sabia se ele estava vivo ou não, se ele estava respirando só pelos aparelhos. E vim embora muito feliz, muito mesmo. Cheguei, saí, o pessoal estava lá fora me esperando e todo mundo vibrou, todo mundo glorificou a Deus. E aí quando foi no sexto dia, ele continuou em coma, os médicos tentou tirar ele da intubação e ele se agitou muito, intubou ele de volta. Quando foi no oitavo dia, o médico falou: ele está indo para o quarto, porque o Paulo Henrique está tendo uma reação tão surpreendente que nós, da medicina, estamos surpreendidos com a evolução do Paulo Henrique. E aquele médico falou assim para mim: mãe, esse menino ele tem uma reserva que eu nunca vi em nenhum paciente. E eu disse para ele: doutor Daniel, isso é Deus. E ele deu risada e falou: eu tenho que, como se diz, conformar ou concordar com a senhora. Uma coisa assim, ele disse. Eu fiquei feliz, eu falei: sim, doutor, é Deus que está agindo na vida do meu filho. E aí, quando a gente estava ali falando com ele, aí ele falou assim: talvez hoje mesmo nós já vamos levar o Paulo Henrique pro leito, pro quarto, porque ele está tendo uma reação muito assim surpreendente. Ele está melhorando muito, ele está evoluindo muito. E aí, quando a gente estava ali falando com ele ainda, passou atrás de nós 3 enfermeiras com meu filho na maca.
entrando no elevador, levando ele para o quarto. E aí o pai do Paulo Henrique olhou para trás e falou: doutor, mas olha ele ali. E o doutor falou assim: sim, é ele, olha lá, tá vendo? Confirmação de que ele está bem. E ali o meu filho já foi para o quarto. E foi assim maravilhosamente. Mas a minha preocupação de mãe, ele já estava ali quase 7 dias sem comer nada, sem alimentar, não tinha uma sonda enteral, não tinha nada, somente o soro e medicamento. No outro dia, eu liguei para uma nutricionista e pedi para ela para ter informação, olhar como que estava a situação do Paulo. E aquela nutricionista me ligou e falou: Janete, você vai ficar muito feliz, porque já foi liberada para o Paulo Henrique uma dieta pastosa, oral. E eu vibrei naquele dia, porque foi um dia que eu amanheci muito angustiada. E eu fiquei muito alegre. Fui para o hospital. Chegando lá, eu vi o meu filho. Me reconheceu, falou comigo, falou com o pai dele. E já estava assim, tendo dificuldade, lógico, porque ele estava com pontos na boca, pontos no olho. Um olho dele não abria, um olho dele sangrava, descia lágrima em sangue. E difícil ver ele daquela forma, a cabeça muito inchada, cheia de pontos. E ali eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste de ver ele naquela situação. E o medo de ter sequelas, o medo dele ficar torto, o medo dele ter que usar fralda, porque o médico disse que as sequelas ia ser muito grave se caso ele não morresse. Mas para a glória de Deus, o meu filho no 10º dia, o meu filho recebeu alta. No dia 1º de junho, nós fomos ali já buscar o nosso filho, aonde ele teve a alta. O médico parabenizou pela evolução, pela recuperação dele, que era muito rápida, que foi muito rápida. O médico tinha assim sei lá, ele falou para mim assim, que talvez o Paulo Henrique ficaria entre 2 ou 3 meses internado, precisaria ficar no hospital. Porém, com 10 dias de internação, entre acidente e internação, o Paulo Henrique saiu do hospital, teve alta, está aqui na nossa casa, já foi para a igreja, já adorou a Deus. No dia que ele teve alta, ele chegou aqui, a gente apreensivo, com medo dele, não tá lembrando muito das coisas. E quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez, ele pegou o teclado, colocou em cima da cama e começou a tocar o hino Respira. E eu preocupada, porque ele não pode fazer esforço. E eu falando para ele: filho, não pode, pelo amor de Deus, você não pode tocar, você não pode cantar. E quando ele começou a tocar e cantar, aí Deus falava para mim assim: você não tá preocupada se ele tem sequela ou não? Você não está preocupada se ele vai ficar defeituoso ou não? Olha para ele. E eu olhava para ele tocando e cantando. E eu falava: Deus, obrigada por esse benefício, por essa bênção concedida. E ali Deus me provou que o meu filho voltou perfeitamente. Tá aqui. A cabecinha ainda tá um pouco tortinha, faltando um pedaço do crânio. Mas breve ele vai estar fazendo a outra cirurgia de reconstrução, normalizando isso aqui, completando o crânio dele. Não teve nenhum rompimento sanguíneo no cérebro, que é tudo que é responsável pelos movimentos do corpo. E tá aqui, adorando a Deus, servindo ao Senhor, com alegria e trazendo também alegria para mim e para todos vocês. E eu só tenho que agradecer a Deus e a todos os irmãos que oraram, a todos aqueles que se preocuparam, que mandaram mensagem, aqueles também que não mandaram mensagem, mas estavam torcendo pela recuperação dele. Não foram somente as igrejas evangélicas, foi assim um mover tão grande de catolicismo, espírita, macumbeiros. Olha, foi uma coisa assim muito impressionante. No Brasil e fora do Brasil, pessoas se mobilizaram em orar pela vida do meu filho. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. E eles vão louvar a Deus, eu acredito que com o mesmo cântico que eles, que ele ouviu, que foi o hino que marcou realmente a trajetória dele e marcou a minha também. E o segredo é respirar, é não parar. Ainda que não consiga andar, se arrasta. Se não consegue orar, chora aos pés do Senhor, porque Deus, Ele entende até o nosso clamor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E um forte abraço e um beijo no coração.
Que Deus abençoe. E aqui está o meu milagre, o nosso milagre, para a glória de Deus. Quer agradecer? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta no coração.